meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do tempo agora se calou. Jesus Cristo, Salvador. Na verdade não temos mais para onde ir. Persista, não desista. Olha para Deus, Jeová. Em ti confiarei de todo o coração. Em ti confiarei eu de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar. Santo. Atenção, povo de ter a Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento, já está cá em ter. Com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu, esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja. O som da falsa trombeta do Evangelho, ensinamentos de homens teólogos e homens mundanos, sim, muitos deles feiticeiros, e começaram a interpretar a Bíblia na carne. A Bíblia não se interpreta na carne. Tem que ser homens espirituais, cheios do Espírito de Deus, que receberão o entendimento para poder desmistificar a palavra do Senhor. Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todos os domingos temos nos concentrado a partir das 7h30 às 10 horas. Para mais informações, contacte o pastor Edmo Carlos Tomás por 84034-8404 ou 868457-268 ou ao pastor Fernando Moya por 85-5541-211 ou 8733-041-68. Sigam-nos no Facebook ou YouTube do canal A Voz que Clama no Deserto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vindem, pois é mistério e muita sabedoria do alto. Deus te abençoe maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo está cumprido. Em ti confiarei de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti. A paz de Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Certe. Boa noite a todos os irmãos da Igreja Salvação de Todas as Nações. Está a iniciar o programa Voz que Clama no Deserto, que inteira a responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, que tem como líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento, de Angola para o mundo. Glória a Jesus Cristo. E não esquecendo que aqui estou junto com o pastor Edmo Carlos Tomás. E aí, meu pastor? Boa noite, obreiro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Certe. Aqui vos saúda vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomás. Estamos aqui, sim, para vos fazer conhecer a verdade, a mensagem da cruz. Está a iniciar o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Presta bem atenção. Esta mensagem que está a vir aí é para o vosso bem, para a salvação das vossas almas. Glória ao Senhor Jesus. O siku mwense makolokoto chitanichete muve mafala ya mwemu Mungu afuna kuzisani ubwino bwanu. Glória ao Senhor Jesus.
Boa noite. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, prepara também aí a sua caneta para gravar os nossos números daqui da igreja. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Então está aí a mensagem do nosso amado, o apóstolo Marcelino Mário Bento. Fica atento na palavra do Senhor. E não esquecendo que eu sou o obreiro Fernando Moi, obreiro desta igreja. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o apóstolo Marcelino Mário Bento. Esse é o canal A Voz que Clama no Deserto. Eu vivo aqui. Vamos a mais uma mensagem, uma pregação, uma gravação. Hoje eu trago a mensagem, glória a Deus, à nação angolana e ao mundo, né? O combate espiritual. Talvez você diga combate espiritual. Muitos até dizem, esse homem só fala de guerra. Sim, há uma guerra que se faz no mundo do espírito. E a igreja desconhece não somente a própria guerra, assim como as leis dessa guerra. Há um combate que se faz no mundo do espírito. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo nos deixou no meio dos lobos. Nós, a igreja. Eis que eu vos envio no meio dos lobos. E Ele nos aconselha para sermos prudentes. Aleluia. E simples, acima de tudo. Então, é uma guerra que se faz. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, você pode ler comigo, você que tem a Bíblia aí na tua casa ou não sei onde. A Bíblia diz no livro de Efésios 6, capítulo número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ouvistes? Precisamos nos fortalecer no Senhor. Sim, porque temos uma guerra para fazer. E você pode até dizer, não, mas Jesus já fez a guerra. Jesus é isso, é o engano da falsa religião. Que Jesus já fez a guerra e nós não precisamos fazer a guerra. Quero te dizer alguma coisa. Aquele que fez a guerra morreu na cruz. E o que ele falou a respeito do seu seguidor? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, se você não precisa fazer a guerra, por que ele te manda você tomar a cruz aonde ele morreu? E a cruz não é outro lugar, senão o lugar da morte. A cruz é infâmia, a cruz é vitupério, é desonra, é desprezo. Há uma guerra para se fazer. Fomos enviados no mundo onde tem lobos, onde tem feras. Fomos enviados para anunciar, para testemunhar Jesus Cristo no mundo dominado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Precisamos fazer um bom combate. O apóstolo Paulo foi um grande guerreiro do Senhor na terra. E quando terminou a sua missão, ele diz assim: fiz um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Agora a coroa está a ser preparada para mim. Ouviu? E você? E todos os cristãos são militares ou militantes do Senhor. Todos pertencemos à milícia de Jesus. Cada um segundo o ministério que Deus lhe concedeu. Cada um segundo o dom que Deus lhe concedeu. Todos somos guerreiros, somos militares, somos do exército do Senhor. O Senhor tem 12 exércitos. O exército celestial e o exército da terra. Juntos, quer o exército celestial e o exército da terra, estamos marchando para destruirmos as hostes espirituais da maldade. Estamos marchando para destruir as fortalezas de Satanás. Jesus venceu tudo, sujeitou os principados, derrotou Lúcifer, a antiga serpente, mas os deixou ativos e não inativos, os deixou vivos para serem destruídos pela igreja. Por isso a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, nossos quais, a igreja, os filhos de Deus. Nós temos que fazer um combate. O mundo é dominado pelos príncipes das trevas. O mundo é dominado pelos principados e potestades. O mundo é dominado pelas hostes espirituais da maldade. Assim como Deus tem o exército celestial e o exército da terra, Satanás tem o exército dos demônios ou então dos anjos caídos e dos feiticeiros, que são homens que trabalham a seu serviço. 12 exércitos guerreando contra o reino de Deus. O reino de Deus, aleluia, o rei é Jesus e nós somos do seu exército. E o reino das trevas, Satanás é o rei e também tem os seus exércitos. Não te esqueças que a Bíblia, no livro de Gênesis, disse Deus que eu porei inimizade entre a tua semente. Falava a serpente e a semente da mulher. Existem duas sementes que estão na terra em guerra. A semente de Satanás e a semente da mulher. Sim,
quero te dizer, é um conflito. Se a igreja não se levantar para fazer essa guerra, a igreja vai perder a guerra. Sim, o Senhor nos armou, o Senhor não nos deixou desarmados, nos preparou, nos armou, nos deu as suas fortalezas e toda a armadura de Deus e nos enviou para nós despojarmos o inimigo. Mas ninguém vai despojar o inimigo se primeiro não maniatar o inimigo. Jesus disse, ninguém entrará na casa do valente e vai repartir os seus bens se primeiro não maniatar o valente. Qual valente? Satanás e os seus agentes, são os valentes do inferno. Nós também somos valentes, então valente contra valente. Mas o mais forte é que ganhará a batalha. Por isso Jesus disse, só sendo mais forte é que se poderá repartir os despojos do valente maniatando. Mas a igreja perdeu a batalha diante de Satanás e os seus agentes. A igreja se tornou escrava. A igreja está a mendigar. Eu não estou falando de mendigância financeira. A igreja está a mendigar em tudo, porque os poderes das trevas estão em alta e a igreja não conseguiu despojar os princípios. Por que que não há avivamento na terra? Por que que as nações não estão avivadas? Sabe por quê? Paulo está dizendo, não teremos que lutar contra a carne. Mas a igreja está lutando contra a carne, um contra o outro. Não, está a dizer, temos que lutar contra os principados. Olha as hierarquias satânicas dos exércitos celestiais de Satanás, ou que atuam nos lugares celestiais. Principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, todos atuando nas regiões celestiais. Muitos pensam que os poderes das trevas estão no inferno. Tem uns que estão no inferno, mas os guerreiros de Satanás, as forças especiais de Satanás não estão embaixo, nem na terra, estão nas regiões celestiais. Por que estão nas regiões celestiais? Sabe que o homem não receberá nada se não lhe for dado do alto. Estão lá para guerrear, para impedir que a igreja vença. Estão lá para impedir o movimento dos anjos. Vai lá no livro de Daniel, vais encontrar o anjo que ficou impedido de vir abençoar Daniel. 21 dias ficou com os príncipes da Pérsia. Quem eram os príncipes da Pérsia? Eram os principados, os príncipes que dominavam aquele reino da Pérsia. Sim, e o anjo disse, ninguém pode ir com aquele senão o vosso príncipe. Miguel, só Miguel, está a ouvir? Nem qualquer anjo ataca os principados. O povo anjo disse que só Miguel, o vosso príncipe, e Miguel é arcanjo. Sim, os arcanjos são anjos poderosos, potentes, especialistas nas batalhas espirituais. E Miguel é o líder deles, o arcanjo Miguel. Ouvistes? Há um combate e a igreja precisa se preparar para essa guerra. Tem que entrar na guerra para despojar, para destruir os poderes das trevas. Não haverá avivamentos, claro, sem a vitória no mundo do Espírito. Não haverá despojo e o avivamento tem que ser um despojo da igreja. Deveríamos despojar isso. Sim, os céus não vão se abrir se nós não rompermos aqueles que fecharam os céus. Estão lá nos lugares tenebrosos. Há um combate para se fazer. E essa guerra tem as suas regras. O apóstolo Paulo fala, todo aquele que luta de tudo deve se abster. Ouviste? Você entra na guerra amando as coisas, a vida. Você perderá a guerra. Deve se abster de tudo. Sim, assim também os nossos inimigos se abstêm de tudo. E Paulo disse, eles, aleluia, se preparam, eles vão para a guerra para alcançarem a coroa corruptível. Mas nós entramos para alcançar uma coroa incorruptível. Quero eles como nós, somos guerreiros, opostos. Sim, todo aquele que luta de tudo deve se abster. O apóstolo Paulo disse que ninguém é alistado para esta milícia e agradará aquele que o alistou se primeiro não renunciar ao mundo. Se você amar o mundo, se você andar atrás da recompensa desse mundo, você não vai agradar aquele que te alistou. Por isso Jesus falou, temos que tomar a cruz, temos que renunciar às nossas vidas, temos que aborrecer tudo e todos para nós fazermos um bom combate e vencermos esta guerra. Os principados estão lá nas regiões celestiais. As potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais estão lá. E eles não sairão com cursos bíblicos, não serão expulsos com seminários e conferências, não serão expulsos com teologias, com aulas, sim, com conversa do quintal. Serão expulsos com uma guerra verdadeira. E as armas da nossa milícia não são fracas, mas sim poderosas em Cristo Jesus. E eu quero te dizer, as armas estão lá dispostas na Bíblia. Não vamos vencer essa guerra se não tomarmos as armas da nossa milícia. Sim, temos que tomar a palavra de Deus, glória a Deus, que é a espada do Espírito. Temos que tomar, glória a Deus, o escudo da fé, aleluia. Temos que tomar a couraça da justiça, que é viver em santidade, andar no temor do Senhor. Temos que tomar o capacete da salvação. Você já está salvo para entrar nessa guerra? Há pessoas que nem estão salvas, querem entrar na guerra. Você vai ficar preso, vão te maniatar. Sim, você tem que ter
a coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus sobre a tua boca, glória a Jesus, e colocar, louvado seja Deus, nos teus pés, os sapatos de fogo para se preparar para partir para a batalha. E depois, tornai a levantar as vossas mãos cansadas, os vossos joelhos conjuntados, com uma vida de oração, orando sempre, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Quanto tempo você ora para você destruir o poder das trevas? Quanto tempo? A igreja ora 10 minutos e querem ter vitória no mundo do Espírito. Não haverá vitória no mundo físico se primeiro não vencermos no mundo espiritual. O mundo físico é o reflexo do que aconteceu no mundo espiritual. Sim, se você vencer no mundo espírito, as vitórias se manifestarão no mundo físico. É preciso viver uma vida de oração. Quanto tempo os pastores, os ministros, eu ouço as pessoas estão a falar do avivamento, estão à espera do avivamento. Não haverá avivamento sem primeiro eles vencer. E para eles vencer, tem que ser mais valente do que eles. Mais valente, eles também oram. Quer dizer, nós temos que orar mais do que eles. Nós temos que jejuar mais do que eles. Nós temos que renunciar às nossas vidas mais do que eles. Mas eles o fazem para Satanás e nós o fizemos para Deus. Sim, uma vida de oração. Hoje a igreja está fria, morna, por isso as doutrinas falsas foram introduzidas encobertamente, as heresias dentro da igreja. Por quê? Porque não há vitória, não se venceu os poderes das trevas. A igreja continua a lutar com os espíritos imundos da terra, com os escorpiões da terra. Não, Jesus nos mandou não somente para pisarmos os escorpiões, mas também as serpentes, viu? Escorpiões são os poderes que atuam na terra. E as serpentes são os príncipes que atuam nas regiões celestiais. Mas a igreja continua a lutar com os espíritos imundos, continua a lutar com a pomba gira, continua a lutar com o espírito antiprogresso, com o demônio trancarro. Não! A nossa guerra, esses aqui têm que ser pisados. Temos que avançar e romper os príncipes das trevas. São os generais de Satanás, são anjos caídos, príncipes, potestades, poderes que atuam nos lugares celestiais, com uma vida de oração, com joelhos desconjuntados. Sim, em jejuns permanentes. E assim nós vamos avançar. Vamos tomar o controle dos territórios que eles dominavam. Quando eles fugirem, quando eles abandonarem aqueles territórios, então nós vamos repartir o seu despojo. As almas, sim, glória a Jesus Cristo, não virão para nós, mas para Cristo. Não vão encher as nossas igrejas, mas vivendo uma vida mundana, sem libertação, sem Deus, sem esperança. Virão libertos e salvos, conhecerão a Deus e entrarão na mesma milícia e marcharão para controlar outros territórios. Há um território para se controlar. Há territórios para se tomar o controle, ó igreja. A igreja tem que avançar, mas a igreja não está avançando. A igreja está parada, festejando, com maratonas e festas. A igreja está festejando com as conferências e congressos e não sei outras coisas. Não, não é isso. Temos que avançar. Pedro, o grande guerreiro, foi convidado a ir repartir ou então distribuir os bens lá na mesa. E ele disse que não convém que a gente deixe esse importante serviço e vamos servir as mesas. Mas escolhem irmãos, aleluia, de boa reputação entre vocês que farão isso. E nós vamos permanecer no ministério da palavra e no ministério da oração, então e na oração. Mas a igreja hoje só permanece no ministério da palavra e não na oração. A palavra só vai surtir efeito, ou então a palavra na nossa boca só será verdade, como disse a mulher da viúva da Sarepta, se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, com o poder do Espírito, e falaremos, e as pessoas sentirão o impacto. Haverá conversões, libertação, cura. Mas se não houver isso, é mentira. Podemos falar muito. Hoje, esse é o século, a igreja do século XXI tem muito conhecimento, muitos livros, doutores, sim, doutor de divindade em todo tipo, em todo lugar. Mas olha, o poder é escasso. Estamos pobres nisto. Isso é um poder, não há conversões. Isso é um poder, não há vitória. E o poder não vem senão, glória a Deus, com a cruz nas costas. Com uma vida de sacrifício, da renúncia, da abstinência, avançando para despojar os poderes das trevas, os principados da ira que controlam esse século. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Com que vida? Será que Jesus o despojou vivendo uma vida de maratonas e festas? Uma vida de renúncia, de submissão à vontade do Pai, de sacrifícios. Jesus esteve no deserto orando, passava a noite em oração, passava dias em oração. Sim, e assim conseguiu subjugar os príncipes das trevas, conseguiu pisar na cabeça da antiga serpente, feriu, glória a Deus, a serpente antiga.
e nos resgatou das maldições. E agora a igreja foi deixada para tomar o controle dos territórios que esses inimigos foram vencidos e ainda controlam. E nós temos que avançar. Há um combate para se fazer. Há uma guerra. E essa guerra é mais real do que a guerra física. Esta é a verdadeira guerra. A guerra no mundo do espírito. Mas a igreja não entrou na guerra. Sim, se a igreja não vencer, eles continuarão a reinar. E para vencer tem que entrar na guerra. Entrar na guerra com a renúncia. Sim, fazer aquilo que Deus manda, com a cruz, renunciando à própria vida, vivendo uma vida de oração, 10 minutos de oração, 5 minutos não chega. Sim, os grandes avivamentos se manifestaram na terra quando os homens oraram. Ouviste? Quando os homens oraram e houve um impacto na terra. Charles Finney e outros guerreiros que passaram na terra, Jonathan Eduardo, eram homens de oração. Mas a igreja hoje não ora. A igreja só prega, 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 prega e ora pouco. E quais são os resultados? Nada. E se confundem e se enganam com os falsos resultados, com igrejas lotadas, sim, com festas. Não, isso não é avivamento, isso não é salvação. Esse mundo todo está indo para o inferno dentro da igreja. Sim, mas se nós lutarmos com esses poderes e os vencermos, então nós vamos despojar os bens que eles controlavam. Mas tem que ser maniatados com uma vida de oração. 10 minutos não chega para vencer os príncipes das trevas. É preciso passar horas e horas de oração. Tem que suar a camisola, o ministro. Quanto tempo você ora para subir no altar? Hein? Ou você está fazendo o que falava o Ben Hinn? Ben Hinn dizia que ele não precisa orar. Ele estava assistindo a sua televisão e saiu da sala e subiu no altar e levantou as mãos e todos caíram. É isso? É mentira de Satanás. Isso é poder dos demônios operando mentirosamente, falsamente. Não, tem que dobrar o joelho. Tem que orar. Joelho desconjuntado, mãos cansadas. Orar e orar e orar e orar e orar. E depois você vai entregar vida aos mortos. E os mortos vão receber vida e vão ressuscitar. Mas se não houver isso, seremos outros religiosos. Sepulturas caiadas. Sim, paredes branqueadas. E não teremos resultados. E o diabo Satanás continuará a vencer. A fazer e desfazer. Olha o que o Senhor me mostrou um dia. Eu tive uma visão. E eu vi Satanás olhando para o céu e ele blasfemava contra Jesus. E ele dizia: Jesus, tua morte na cruz foi em vão, porque o teu povo odeia a cruz. E ele disse: Jesus, eu vou te mostrar os meus, como eles amam a minha cruz. Como que os meus olhos se abriram e mostrou-me homens se consagrando a Satanás. Uns vivendo nas matas, nas catatumbas. Homens fechados dentro das casas. Dias e dias e dias e jejuando para Satanás. Homens de joelho, orando para Satanás, falando em línguas de Satanás. Dias e dias. Joelhos sangrentos, estavam lá a buscar o poder do diabo. Mas a igreja é uma igreja preguiçosa. E dizem, Jesus já fez tudo. Controla todos os pregadores que pregam isso, que não precisa mais disso, porque Jesus já fez. Controla as suas igrejas. Controla os líderes. Controla os ministros. Igrejas mundanas. E eles próprios mundanos. Só que eles são inteligentes. Eles esconderam a vida mundana para não criar escândalo. Vivem surdina, na escondida. Vivem se prostituindo, se escondendo. Bebem, roubam, mentem. Sim. E o povo? É só olhar para o povo que eles pregam. Nunca se convertem. Por quê? Porque eles não venceram os poderes das trevas. Se até os espíritos imundos da terra não foram vencidos pela igreja, como é que venceríamos os príncipes das trevas? É impossível. Sem o sacrifício, sem a cruz. Os maiores homens de Deus que existiram na terra, desde o primor do princípio, foram homens de sacrifício. São homens que renunciaram tudo. Homens que viveram em a sós com Deus, andaram com Deus, sacrificaram sua juventude, suas vidas e receberam o dinamite de Deus. Triunfaram, pisaram, andaram em cima de demônios, esmagaram principados e potestades, sujeitaram os poderes das trevas e foram respeitados. Hoje, como Paulo, até as suas epístolas, ganha almas para o céu. Por quê? Paulo foi tão odiado e é odiado até hoje por Satanás, por aquilo que ele fez. Aonde colocaram a Basílica de São Pedro, aonde colocaram lá o altar, o maior altar da idolatria do mundo no Vaticano, é onde foi enterrado o apóstolo Paulo. É a profanação, é o ódio, é a ira, a mágoa. E Satanás tem lutado para que ninguém
toma esse ofício. E quando Satanás blasfemava contra Jesus, dizendo que os deles sacrificavam, crucificaram as suas vidas por ele, mas os de Jesus odiavam a cruz. Como pode? Nós estamos dormindo. Como pode? Eles estão sacrificando. Ouvistes? Eu vi isso. Eu vi. Então, igreja, levantem-se. Tomem o controle das nações através de uma guerra espiritual. A oração é a chave da vitória. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, diz assim: e ele contou-nos uma parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele mostrou, através de uma mulher viúva, que foi ter com um príncipe ou um juiz da cidade para que lhe justificasse a sua causa. E essa mulher não foi justificada porque era indefesa, não tinha condições e outras coisas aí que você sabe. Mas a mulher, a Bíblia diz que, segundo Jesus, ela insistiu, ela continuou, ela perseverou até que o juiz iníquo disse assim consigo mesmo: para que esta mulher não venha mais aqui me importunar, eu vou lhe despachar. E despachou a mulher, isto é, justificando a sua causa. E Jesus disse: ouviste o que fez o juiz iníquo? E Deus, Pai, que é justo, não vai justificar os seus escolhidos que clamam a Ele de noite e de dia, ainda que seja tarde para com eles? Jesus responde: certamente sim, certamente vai justificá-los. E quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar você de pé ou caído? Ok. Oração. Meus queridos irmãos, prestem bem atenção. O Senhor, Ele consumou tudo na cruz. Jesus, quando terminou a sua obra, a última palavra que Ele falou, na carne, claro, quando estava no corpo, está consumado. Terminou a obra. Ok. E agora? A obra foi terminada na cruz do Calvário. O que Deus faz agora não é outra coisa senão responder à ação da igreja. Deus agora reage à nossa ação. Ou em outras palavras, Deus responde às nossas orações. Deus já fez tudo, tudo está consumado. A única coisa que Ele faz agora é responder às nossas orações, às nossas atitudes, às nossas ações. Por isso, a igreja precisa fazer de oração um modelo de vida. Não haverá vitória na tua vida, ó crente. Não haverá, se você não viver orando. O próprio Jesus disse: vigiai e orai em todo sempre, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer no mundo. Quais as coisas? Estamos a viver os dias da apostasia, os dias da glutonaria, os dias da bebedice, os dias da sedução das riquezas, os dias dos cuidados da vida, os dias dos prazeres desse mundo. Se você não orar, não vai vencer. Porque essas coisas coroam a fé, atacam a fé, matam a fé, destroem a semente da palavra no teu coração. Por isso você precisa orar para não ser maniatado pelos cuidados da vida, pelos prazeres, pela sedução da riqueza, glutonaria, bebedice. Sim, temos que viver uma vida de oração. Temos que orar, fazer de oração como modelo, uma vida. Temos que carregar nos nossos ombros o ministério de oração. Temos que ser homens e mulheres valentes de oração, que gastamos tempo com Deus em oração. A falsa doutrina que eu já falei e os espíritos enganadores, eles vieram ensinar à igreja que a igreja não precisa orar muito, porque não precisa orar muito, não precisa isso. Jesus já orou, Jesus já passou noite. É mentira de Satanás. Jesus advertiu os seus discípulos lá em Getsemane, quando eles estavam a dormir, e ele disse a ele: nenhuma hora você, Pedro, podes orar comigo, nenhuma hora, está a ouvir? Jesus está falando nenhuma, significa que a medida de oração começa de 1 hora. Nenhuma hora. Quem fala nem 1 hora está a dizer: se 1 hora não conseguisse, e agora? O que você vai fazer? Se nas coisas mínimas vocês não podem, como vão conseguir as coisas grandes? E quanto tempo a igreja ora? Não ora, nem 1 hora consegue orar.
Como é que você vai ver Deus? Como é que você vai ficar forte diante dos ataques de Satanás, dos cuidados e dos prazeres? Como é que você, glória a Deus, vai andar no Espírito se você não ora? Como é que você vai andar em santidade? Como você vai vencer as tentações de Satanás? Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai para que não caiais em tentação, para não entrar em tentação. Então a igreja precisa viver uma vida de oração. Eu tenho ensinado e vou voltar a falar aqui, que a oração na vida do crente, glória a Deus, é o termômetro que mede a vida espiritual do crente. A oração é o termômetro, sim, que avalia, glória a Deus, a temperatura de Deus na tua vida. O tempo de oração vai mostrar como você está com Deus. Eu não estou a dizer que todos que oram são de Deus. É possível orar e viver na carnalidade. Mas essa mensagem é para os filhos de Deus, aqueles que amam o Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, que andam no temor de Deus, querem continuar nisso, querem saber mais das coisas de Deus. Então você precisa orar e orar. Nenhuma hora você pode permanecer, vigiar comigo, crente. Nenhuma hora, Jesus está falando assim, nenhuma hora. Tens que gastar tempo em oração. Vocês gastam tempo nos vossos deleites, no trabalho, nos haveres do dia a dia, mas com Deus vocês não conseguem gastar nenhuma hora. Sim, tem que fechar o teu quarto, tem que estar no lugar secreto, tem que se separar com Deus e gastar horas e horas em oração para você conhecer a Deus. Por isso a igreja do século 21 não conhece mesmo o século 21, não conhece a Deus. Estão sempre buscando a Deus, mas nunca acharam a Deus. Querem lhe buscar do jeito deles. Não. Vai no lugar secreto e você vai ver Deus. Começa a orar e você conhecerá Deus. Nenhuma hora você pode orar. Quanto tempo o homem deve orar? Sabe? Presta bem atenção. Os grandes valentes, os grandes heróis, não estou a falar esses heróis da fé aí, ou os generais lá dos vossos livros que vocês próprios promoveram, porque general de fé. Qual general de fé? Estou a falar homens de Deus que impactaram as suas gerações, que trouxeram Deus, o impacto real, não para enganar as pessoas, mas andaram no Espírito, viveram no Espírito, tiveram vida de oração. Vida de oração significa orar e orar. Daniel, glória a Deus, ele orava 3 vezes por dia, consecutivamente, uma vida inteira, e ele orava 3 dias, nem mesmo a proibição do rei levou Daniel a desistir. A oração, ou então a vida de oração, levou a cabeça de Daniel para a cova dos leões, mas os leões não tiveram poder para devorar o homem de oração. Ouviste? Homens de oração, não há leões, não há feras, não há bestas que podem devorar eles, porque são amigos de Deus. Glória a Jesus, são amigos de Deus. Quantos anjos te seguem na tua vida? Por quê? Você está pensando que é fácil que Deus manda legiões de anjos à tua atrás? Qual é a vida que você tem? Porque a vida de oração do homem sustenta os anjos que lhe seguem, dá cobertura aos anjos que lhe seguem. Mas se você não tem uma vida de oração, não podes ter um exército celestial a te seguir. E o anjo que te segue, infelizmente, está como se fosse tão debilitado por causa da tua vida. Daqui a pouco vai te abandonar para ser escolhido. Como disse Jesus ao João Batista, a árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. Então, crentes, vivem orando. Acordem de madrugada. Está aqui, a Bíblia está nos mostrar. Davi, o homem que tinha sensibilidade das coisas de Deus, sabe o que? Ele orava de madrugada, ele tinha uma vida de madrugada. Por isso muitos salmos ele mostra isso. Oh Deus, Tu és meu Deus, de madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de Ti e a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a Tua fortaleza e a Tua glória. Ouviste? De madrugada eu te buscarei. Salomão mostra isso. Os que de madrugada me buscarem, me acharão. Ouvistes? Sim, em oração. Daniel foi tão sábio, inteligente, entendido nas coisas. Glória a Jesus. Ele não se corrompeu no reino da corrupção, porque era um homem de oração e de jejum. Então o povo de Deus não ora pouco, por isso os resultados são quase nada. Nós queremos que Deus se manifeste entre nós, queremos ver milagres, queremos ver a glória de Deus. Sim,
Ninguém vai ver a glória de Deus senão no lugar secreto de oração, com o joelho desconjuntado, com as mãos cansadas, tornando-as a levantar. Ninguém vai receber o fogo de Deus senão no lugar de oração, no altar de oração. Você precisa ter um altar na tua vida, um altar de oração, onde você buscará o Senhor incansavelmente. Jesus disse o dever de orar sempre e nunca desfalecer, mas hoje os homens estão desfalecendo, estão deixando a vida de oração, estão deixando o Senhor. Quando você deixar de orar, você deixou o Senhor, se você não sabia. Pode resistir. Naquele momento você ainda não deixou, mas você deixará o Senhor, porque você, ao deixar de orar, você ficará fraco. E quando você ficar fraco, o diabo vem te tentar e você não terá força para resistir às tentações e você vai cair. E quando você cair em tentação, você fica preso pelos demônios. E quando você ficar preso, você é um escravo, maniatado. Pode continuar na igreja, pode continuar a pregar, você é um escravo do pecado. E assim é a igreja atual. Mas nós precisamos de levantar os altares de oração na terra. Por isso os principados e as potestades têm dominado a nossa geração, o nosso século. Por isso os poderes das trevas, os macumbeiros, satanistas e os maçons continuam no auge das suas atividades, porque não há homens de oração para perturbarem as cidades, não há homens de oração para perturbarem as vilas, não há homens de oração para perturbar as ruas. Sim, tem que ter um homem que perturba a cidade de São Paulo. Deus não precisa de muito, só precisa de um. Deus precisou só de um Calvino para estremecer Genebra. Glória a Jesus Cristo. Deus precisou só de um John Wesley para pôr com as patas no ar. Glória a Jesus Cristo no seu tempo, o povo do seu tempo, os poderes das trevas do seu tempo. Deus precisou de um Charles Finney, glória a Deus, para incendiar a terra. Deus precisou de um Moody para incendiar a América. Eu ouvi a história deles, li a história, mas eu quero te dizer que uma vida de oração, você terá Deus, você conhecerá Deus, Deus vai se manifestar na sua plena atividade e assim o mundo vai estremecer. Você sabia, quando nós estamos a orar, a terra começa a tremer, os poderes das trevas começam a ser abalados, os principados começam a bater retirada, eles não podem suportar a vida de oração. Não é oração, todos oram, todos crentes oram, mas nem todos têm uma vida de oração. Quando se ora pouco, você conhecerás pouco, saberás pouco, terás pouco, mas quando se ora mais e muito, terás muito, saberás muito, irás muito longe. Glória a Jesus. Não há vitória no mundo do Espírito sem a oração, e as vitórias no mundo do Espírito se manifestarão no mundo físico. Mas a igreja está dormindo, a igreja está amando as mesas, a igreja está amando as camas. Sim, não brinque. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai te encontrar de pé ou caído? Por isso ele está a mostrar que se nós orarmos, vamos continuar de pé, mas se pararmos de orar, ele vai nos encontrar caídos, a dormir. Sim, meu irmão, tem que orar, já falei outro dia, talvez você está a repetir a mesma coisa. O apóstolo Paulo disse que eu vou repetir para a vossa segurança. Tem que orar. Quanto tempo você ora? Sabe quanto tempo você, ministro, deveria orar? O ministro deveria orar pelo menos 3 horas diárias. Pelo menos, mas isso não te leva a ser um homem extraordinário, porque existem 2 tipos de crentes na terra. Tem crente normal e crente fora de série. Tem pastor normal e tem pastor extraordinário. Homens normais são aqueles que fazem uma vez a outra, que oram uma vez a outra. Homens normais, crente normal é aquele que ora quando tem tempo, quando está com uma boa disposição, quando a barriga está cheia e ele vai orar. Mas o crente extraordinário, sabe o que? Ele faz sempre aquilo que os homens normais fazem uma vez a outra. Glória a Jesus Cristo. E assim você será um valente na terra, um herói, um poderoso homem para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir os principados da ira, para esmagar o reino de Satanás na terra. É só pela vida de oração. Não haverá vitória aos poderes das trevas sem oração. Tu deverias orar pelo menos 3 horas para você ir pregar, pelo menos, mas não basta. 3 horas é o limite para homens normais. Se você quer ser um homem fora de série, então começa a orar um dia inteiro. Já imaginou você gastar 12 horas de oração de joelho? Não é andar a caminhar aí sentado, não, de joelho, com o joelho desconjuntado, 12 horas de oração. Sim, glória a Deus, aleluia. E você fazer isso, como fazia
Jonathan Eduardo, como fazia Glória a Deus Leonardo Revenil, orava 13, 14 horas, Jonathan orava 12 horas, Charles Fine, uma semana, sim, ouvi falar do Adina Bala, orava aqui um africano, orava 4 dias, que coisa linda, 4 dias. Oh, meus irmãos, tem que orar, uma semana fechada de oração, 30 dias de oração, 3 dias de oração, 4 dias de oração, 7 dias de oração, 2 dias de oração, 24 horas de oração, das 0 às 0. Você dobra o joelho às 0 e vai levantar às 0 do dia seguinte. Você dobra o joelho às 6 horas e vai levantar às 18 horas do mesmo dia. Você ora 3 dias, dobra o joelho às 6 até às 6 do quarto dia. 3 dias batido a joelho. O dia te passa em oração, a noite te passa em oração. Vem dia, vem noite quebrantado. São essas orações que mexem a estrutura dos poderes das trevas. São essas orações que esmagam o poder das trevas. São essas orações que tiram ditadores do poder. Sabe por que os ditadores demoram tanto tempo no poder? Porque naqueles países não tem homens de oração. Eu duvido, se tiver um homem que gasta horas e dias de oração, que aquele ditador não vai fugir. Como o ditador de Angola. Sabe por que o ditador de Angola fugiu do poder? Sabe por quê? Porque aqui é o epicentro de oração. Aqui tem homens que oram. Sim. Há quantos anos, sabe há quantos anos que esses homens oram? Eu conheço homens que começaram a orar em 2004. E eu pertencia a esse grupo. 2004. Vivem fechados dentro de uma casa. Muitos deles não são conhecidos. Vocês não eles conhecem. Vocês estão me conhecendo porque hoje estou a pregar na YouTube. Sim, fechados semanas e semanas. Dias e dias chorando pelo avivamento, chorando pelo nascimento do Filho de Deus, que é a luz do Evangelho de Cristo. Ouvis? Por isso, dos santos não suportou. Dos santos não suportou e pulou. E por isso você está a ver essas manifestações todas. Porque muita oração vai trazer catástrofes. Catástrofes vão trazer bênção numa nação. Sim, quando nós oramos, vai haver crises. Quando nós oramos, vai haver catástrofes, mas depois vai dar lugar a um grande avivamento, a bênçãos. É isso que está nesse país. Isso tudo que vocês estão vendo que está acontecendo nesse país é o resultado de oração. Não estou a falar oração de grupos, porque os pardais andam em grupos e voam bem baixinho, mas as águias andam solitárias e voam lá nas alturas. Eu não estou a falar aquele grupo de oração. O grupo de oração. Não é errado ter grupo de oração. Mas as orações vencedoras, as orações para vencer, para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, não são aquelas orações aí de uma vigília dos irmãos. É oração no secreto onde ninguém sabe. Sim, em a sós com Deus. Dias e dias e dias e dias e dias chorando. Você tem que largar tudo, tem que aborrecer a tua vida, tem que abandonar tudo, porque enquanto você está a orar, o mundo está em festa, o mundo está em alvoroço, você está a perder, você está sim, isso tudo. Mas depois virão os benefícios, não somente para ti, principalmente para os outros, porque alguém tem que morrer para que a nação não venha a perecer. Não há ditador que resiste ao poder de oração, não há guerra que resiste ao poder de oração. Vocês controlam só. Por exemplo, quando arrebentar a guerra, os Estados Unidos da América vai lançar uma bomba atômica para Angola, mas a bomba atômica não vai cair no solo pátrio angolano, vai cair no alto mar. Por quê? Porque haverão homens aqui com as mãos levantadas e vão desviar essa bomba. Eu vi isso, mas se não tivesse homens de oração, Luanda poderá ser atingido com essa bomba. Ouvis? A guerra de Angola demorou 27 anos porque não houveram homens de oração. Ninguém orou. Eu não estou a falar aquelas orações que vocês fizeram lá na Cidadela. Aquelas orações não trariam paz. Orações ecumênicas, onde estavam os feiticeiros como Afonso Nunes. Afonso Nunes dava a palavra, um macumbeiro, e não sei o que, Luiz Nguimbi, um feiticeiro, estava lá para vos dirigir a oração. E outros pastores bruxos, como o pastor não sei o quem, o papai Enoque, não sei o profeta Enoque, tudo estava lá e vocês oravam. Qual Deus poderia vos responder se vocês estavam misturados com feiticeiros? Os que vos lideram são feiticeiros. Não foram as orações ecumênicas que trouxeram
a paz em Angola. Deus usou a sua soberania porque tinha que começar a guerra espiritual. 2002 começou a guerra. 27 anos depois é o grande avivamento, aleluia. Mas vocês estão a dormir, ó ministros, e vocês querem avivamento. Não haverá avivamento sem uma vida de oração. E não estou a te dizer que você vai orar 3 dias, 4 dias, uma semana e você vai estar avivado, você vai ter resultado. Eles também são valentes. Eles entrarão na guerra em resposta da tua guerra. Quando se é forte, se acarreta inimigos fortes. Quando você mostrar que você é forte, Satanás vai levantar homens fortes, satanistas, poderes, bruxos, potestades fortes para se oporem. E desde aquele dia a tua vida ficará como um inferno. Lembra-te quando você está na guerra e você sentir que Satanás se levantou contra ti, estás no caminho certo. Deves continuar até romper as barreiras. Os céus têm que se abrir para você. E quando alguém tem os céus abertos, ele anda debaixo da unção, da graça, do poder e da glória do Espírito. Ele não precisa fazer uma ginástica, ele não precisa gritar, não precisa fazer nada com movimentos físicos forçados para ver Deus. É só uma palavra, aleluia, glória a Deus. É só tocar com as mãos, é só a sua sombra, é só as pessoas tocar nas suas roupas e eles começarão a receber o poder. Mas a igreja do século XXI é a igreja mais fria de todos os séculos, por causa do modernismo, do conformismo, da sedução da riqueza, dos prazeres dessa vida, e assim não oram. Os pastores oram 10 minutos, os ministros oram 5 minutos, os homens oram, dormem sem orar, acordam com barrigas cheias. Não, tem que orar, gastar o tempo. Depois falarei em outra mensagem. Orar é trabalhar com Deus. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Orar é trabalhar com Deus. Quem tem uma vida de oração é trabalhador de Deus, e Deus vai dar um salário, vai dar um pagamento aqui e lá na eternidade. Então temos que orar para nós rompermos os principados, para vencermos as potestades, para dominarmos, aleluia, os poderes desse século, e assim veremos almas salvas, assim veremos pessoas sendo resgatadas, sim. E o povo que estava em trevas viu luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Onde estão os homens de oração? Desapareceram. Só temos homens de dinheiro, amantes de si mesmo. É impossível trazermos avivamento na terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória ao Jesus Cristo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, assim como o irmão e você ouvinte acabou de ouvir com o nosso amado apóstolo Marcelino. Isto é verdade verdadeira, a palavra verdadeira de Deus. Então, converta-te, sim, vem na Igreja de Salvação de todas as nações. É por isso que estou convidado todos vocês para participar dos nossos cultos, assim como também nas terças-feiras e quintas-feiras e todos os domingos. Glórias ao Rei Jesus Cristo. E por isso, você que ainda não ligou para o nosso pastor aqui, então pode levar o número do pastor e ligar para ele para te dar a localização, ou aliás, para participar os nossos cultos. Então deve ser nesses falsos profetas, nesse bandido malandro, mentiroso, que não prega nada a verdade, não fala do arrependimento, mas só quer vos comer o vosso dinheiro. Então estão sempre ali a vos manipular com falsas profecias. Então vocês nunca descobriram que isso aqui é mentira. Glórias a Deus. Esses bandidos todos aí só vêm para enganar, vêm para mentir, fala sobre as bênçãos, não fala daquilo que é mais importante. Glória a Deus, salvação das nossas almas. Você imagina que o Senhor Jesus Cristo, mesmo o ser humano se perdendo, glória a Deus, no princípio do mundo, e o Senhor tinha que vestir a carne para ver recuperar daquilo que foi perdido no Adão. Glória a Deus. Recuperar o quê? Salvar a humanidade do pecado, não dar dinheiro à humanidade. Então, é realmente isso. Então, o meu pastor Edmo aqui vai repisar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós estamos aqui para vos fazer conhecer esta verdade para o vosso bem. Então, nós estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba, bem perto do tanque da FIPAG. Essa nossa igreja chama-se Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento. Nosso apóstolo é angolano, mas sim, esta igreja já chegou aqui em Moçambique. Já temos 1 ano de aniversário. Glória ao Senhor Jesus. A nossa igreja também já está em Moatize, bem perto do terminal daqueles transportes ali. Estamos bem perto daquele hospital rural de Moatize. Na cidade de Moatize também nos
encontramos no distrito de Caora Bassa, um dos bairros de Songo, que se chama Maroeira, bem perto daquele mercado de Maroeira. Então, nós somos a Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Estamos a vos convidar para que vocês possam vir na nossa igreja. Temos tido os cultos presenciais no meio da semana, todas as terças-feiras, às 17h30. Procura estar na nossa igreja todas as terças-feiras, às 17h30. Assim como quinta-feira, todas as quintas-feiras, 17h30. Nos domingos é 7h30. Procura chegar na nossa igreja, assim nós vamos te receber e você vai ouvir essa mensagem da cruz que tem sido pregada na nossa igreja, Salvação de Todas as Nações. Então vocês têm que tomar atitude. Todo pregador, todo pastor que fala de elementos, que fala de propósito, que fala de voto, é mentiroso, é feiticeiro. Vocês chamam de pastor, eu não chamo de pastor porque eu já estava nesses lugares, pois eles me enganaram. Todo pastor que fala de propósito, todo pastor que fala de um elemento, há um elemento muito forte, saiu do Brasil, foi consagrado com fulano, então esse elemento é muito forte, veio do aeroporto, é tudo mentira. Ele se vê, esse elemento vai ser muito forte. Se você receber esse elemento, se você participar desta campanha, se você participar deste tratamento, você vai ter o fim do teu problema. É mentira. É mentira, é falsidade, é engano. Então, meus irmãos, preste bem atenção de todos aqueles que falam sobre elemento. Não há elemento que supera Jesus. Jesus é a salvação das vossas almas. Jesus é a solução de todos os problemas. Ele que é a solução de todos os problemas dos homens. Não existe elemento que supera Jesus. Não existe tratamento que supera Jesus. Não existe outra coisa. É a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, vocês vão ser aliviados. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês terão descanso das vossas almas, porque o jugo dele é suave e o fardo dele também é leve. Então, é Jesus Cristo. Não vos engana, não há elemento que pode vos libertar. Ele disse mesmo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, sendo pregada por homens de Deus, não esses mentirosos que arranjam tratamentos e dão os seus nomes, tratamento não sei coisa X, tratamento X. É mentira, é falsidade, é engano. Eles nunca querem o vosso bem. Não há salvação nos elementos, não há salvação nos tratamentos, não há salvação nos propósitos, nem nas fogueiras santas. É tudo mentira. Você pode fazer essas coisas todas, você não vai conseguir nada. Tudo mentira, falsidade, engano. Eles são feiticeiros, eles nunca vos amam. A mensagem que eles pregam, você presta bem atenção, nunca nem traz paz. Você pode ficar tantos anos nesse lugar, você não vai achar nem Deus, nem as bênçãos que eles pregam. A mensagem da cruz é a salvação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles vão diretamente para as bênçãos, para conseguir ganhar os vossos corações, mas no final de tudo vocês não conseguem nem as bênçãos, nem Deus vocês acham, e vocês pensam que Deus não existe. Eles que não existem, eles que são filhos do diabo, eles que vos enganam, não Deus. Deus existe, mas eles que vos enganam. Mulungu alipo iinde, mulungu alipo para basa mpaka na lero. Como antu mwende mumbao kwa nisali pa kutantu mumba alipa tsogolopano mushiwati mbabusa mbakamboa mbakujisanisha lisho nifundikana kuti mwe mushidziwe kuti muone phindu la kupemba pa dziko lapansi, kuti muone moyo kusaya kumala. Glória ao Senhor Jesus. Pode registrar aí o meu contato. Está aí o meu contato da Vodacom: 84 034 8404. Repito o meu contato da Vodacom: 84 034 8404. Aí está o contato da Movitel: 86 84 57 268. Repito o contato da Movitel: 86 84 57 268. O cristão verdadeiro é aquele que vive
orando, jejuando, buscando a Deus, até que Deus lhe responda. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Esses que dizem homens de Deus são frios, nem são conhecidos por Deus. Eles buscaram fogo estranho lá nos feiticeiros, nos macumbeiros. Eles nem nada fazem, não sacrificam nada. De repente eles dizem, mandar manifestar pessoas. Não, é fogo estranho. São filhos do diabo, eles foram buscar imposição de mãos dos feiticeiros. Geração contrária. Não se deixe levar com essas mentiras que vocês têm assistido aí. É morte certa. É a palavra Jesus Cristo que vai vos libertar. Deus abençoe a todos. Aqui despede o pastor Edmo Carlos Tomás, o Fernando Moyo. Boa noite. Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah na lengenai, oh Salah na lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai, Yahweh Salah na lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai, Yahweh Salah na lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai, vem operar na minha vida, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida, vem operar na minha vida, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida. Oh, Salah na lingue Yahweh, 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 Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai, Yahweh Salah na lingue nayo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah na lingue, na oh Yahweh Salah na lingue nayo, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah na lengenai. Amém. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos, oh, vamos aonde? Oh, vamos, oh, vamos aonde? A casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor de pé. Eu alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos, aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos, aonde? Vamos na casa do Senhor. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. A palavra a palavra de Deus é boa. Está ligado aqui na terra. Está ligado aqui na terra. Está ligado nos céus. Oh, 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 oh. Se la celea tu duende la bamba mae. Se la celea tu duende la bamba mae. Se la celea tu duende la bamba mae. Oh, se la celea tu duende la bamba mae. Mama dile. Eso puede la bamba mae. Mama dile. Eso puede la bamba mae. Emba, emba, emba. Emba, emba, emba. Emba, emba, emba. Emba, emba, emba. Oh, Alfa, Omega.
tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz